Então, boa noite a todos. Como sempre, vamos para o início da nossa reunião, elevar os pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior que dirige os nossos encontros. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste clima tão fraterno, com o intuito de aprendermos e desejando que essas lições também envolvam os amigos da espiritualidade que acompanham estes encontros. Em teu nome, Senhor, iniciamos a nossa reunião de hoje. E é com muita alegria que recebemos a Cristiane Pixius. A gente brincava aqui que não é nepotismo, né? Porque não tem salário. A nossa prima querida que hoje vem conhecer o grupo e então trazer seu conhecimento, né, para compartilhar conosco. Eu pedi que ela falasse um pouco da, dela, da atividade, antes de entrar no tema. Então, fique à vontade, Cristiane, sabe que aqui você está em casa. Muito obrigada. Então, muito animado esse grupo, me surpreendeu, porque eu estava bem nervosa, até falei para o Raul que acho que eu estou mais nervosa para falar online do que se tivesse um público de 200 a 300 pessoas. É uma coisa diferente que eu nunca tinha feito. Depois de muita insistência do meu obsessor Raul, né, eu estou aqui. Então, eu sou a Cristiane Pixos, eu sou de Itaiópolis, Santa Catarina. Eu sou espírita desde sempre. Meus avós, meus bisavós já eram espíritas, né? Atualmente eu sou trabalhadora do movimento espírita aqui da região, faço evento para jovens, atuo como evangelizadora, na área mediúnica e também em palestras. E atualmente eu sou presidente da Casa Espírita onde eu trabalho, onde o meu tio Raul foi também presidente, onde eu fui evangelizada, né? Então, e estou muito feliz e nervosa. Mas, então, essa sou eu. E para iniciar, então, eu venho trazer perguntas. Eu me baseei a minha fala num livro de Felipe Trucolo Mascarenhas, que são as perguntas de Jesus. Ele é da FERGS, do Rio Grande do Sul. Então, ao longo da história humana, vemos a busca de respostas para diversas indagações. E assim, o conhecimento ele foi sendo construído através de perguntas. A ciência, ela se utiliza de perguntas para orientar a investigação científica. Na filosofia, a arte de fazer perguntas é importante para a evolução das teorias. Então, as perguntas, elas nos permitem olhar para as mesmas questões de uma perspectiva nova e descobrir novas informações. O filósofo Sócrates, ele acreditava que a verdade ela podia ser descoberta através de questionamentos persistentes e críticos. Ele não se via como detentor do conhecimento, mas como alguém que sempre estava em busca dele, fazendo perguntas. Então, dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai sobre que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Essa é uma orientação do Espírito Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919. Ela é um roteiro para o autoconhecimento. É a chave do trabalho de transformação que nos cabe realizar nos caminhos da evolução. Vemos, então, no Livro dos Espíritos, Kardec nos trazendo 1019 perguntas. Allan Kardec indaga os espíritos, sondando sobre as realidades da vida, a fim de que as criaturas empreendam com mais segurança na jornada de autotransformação. Com as perguntas, então, Kardec
né, a Terra indaga as potências celestes, sondando as realidades do infinito. E com as perguntas de Jesus, o céu sonda o infinito do mundo interior de cada criatura. Se vocês hoje, nós, pudéssemos ficar frente a frente com Jesus, o que nós diria? E se ao invés de falar, você ouvisse uma pergunta do mestre? Durante a sua vida aqui na Terra, Jesus fez 217 perguntas diferentes registradas no Evangelho. As perguntas de Jesus não são simples, elas são provocativas, são reflexivas, são críticas, estimulam a observação e a curiosidade. Então, hoje nós iremos refletir não nas 217 perguntas, mas em torno de 3 delas. Quando Jesus Cristo indaga, ele fala ao espírito imortal, nos convidando a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram-lhe feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, esta cena se desenrola às margens da Galileia, na região habitada pelos Gadarenos. Aquele gadareno atravessava um período de grandes perturbações e era tido por louco, por obsesso. Vagava perdido pelas ruas, pelos sepulcros. Estando então finalmente diante do Cristo, entre suas dores e humilhações, até ali experimentadas, e talvez já esquecido da sua essência mais profunda, o gadareno ouve Jesus a lhe falar: Qual é o teu nome? Então é necessário meditar nesse questionamento de Jesus. A pergunta do mestre atravessa os séculos e ecoa na nossa percepção espiritual. Sabemos quem somos? Já tomamos a verdadeira consciência da nossa essência espiritual? Quem somos? Onde procuramos a resposta para esse questionamento do Cristo? Conta-se uma historinha que uma bordadeira estava bordando, quando a agulha lhe caiu pelo chão e se perdeu, no meio de tantas linhas e retalhos espalhados pelo chão. Então ela procurou incessantemente, mas não encontrou. Na busca pela agulha, ela continuou procurando ao redor da sala, até que chegou num lugar mais claro, perto da porta. Enquanto isso, a sua vizinha, muito curiosa, observava de longe. Aproximou-se e perguntou: Comadre, o que é que você está procurando? Ah, eu perdi a minha agulha. Estou procurando por ela. Comadre, agulha é uma coisa muito difícil de se encontrar, por isso eu vou te ajudar. E as duas, então, procuraram por todo o quarteirão, até que a comadre, muito cansada, virou-se para a bordadeira e disse:
Nós já procuramos por toda a calçada e não encontramos nada. Onde é mesmo que você perdeu essa sua agulha? Então ela respondeu: foi lá dentro, lá na sala. Mas estava muito escuro, então resolvi procurar aqui fora. Realmente elas não encontrariam aquela agulha. Indispensável então se faz mergulhar em nossa sala interna, olhar com atenção para dentro, buscando no Evangelho a luz que irá iluminar o nosso interior para encontrar as nossas agulhas. A resposta do Gadareno também nos convida a uma grande reflexão. A sua resposta foi: legião, porque somos muitos. Aprendemos com a doutrina espírita que somos muito influenciados pelos espíritos. Lá na questão 459, Kardec pergunta o quanto somos influenciados. E os espíritos dizem que o tempo todo, que talvez até quase sempre eles nos dirigem. Então, no caso então de obsessões mais graves, há quase que uma perda da nossa própria vontade, quase que um esquecimento de quem somos, em razão da intensidade da influenciação. Cada espírito encarnado ou desencarnado, ele é foco de pensamentos e vibrações que induzem outros pensamentos e atitudes. Mas se somos muito influenciados por outras mentes, muito também nos influenciam as nossas experiências de ontem. Todos nós vivenciamos inúmeras reencarnações, renascendo em diferentes culturas e épocas e em contextos variados, sempre gravando em nosso interior os acontecimentos, os pensamentos, as escolhas, os hábitos e os sentimentos vivenciados. Quantas vezes, diante de determinada circunstância da vida, aflora em nós personalidades que talvez tenhamos sido séculos passados, ou assumimos posturas que nós nem conhecemos. Cada um poderá, então, identificar no conhecimento de si mesmo as tendências a serem trabalhadas e educadas, assim como as virtudes a ensaiar, reclamando atenção e cuidado para se desenvolverem. Tantas são as vivências gravadas em nós que podemos dizer que somos constituídos de uma verdadeira legião de personalidades e experiências. E como ficamos quando perdemos a referência básica de saber quem somos? Nos conhecemos? Sabemos quem realmente nós somos? Será interessante observar a atitude do gadareno. Ele vagava pelas ruas sem rumo, sem destino, sem um foco. Andava disperso da sua realidade de espírito imortal, agindo ora pela influência das mentes que perturbavam ele e perseguiam, e ora pela força dos hábitos de ontem a serem transformados e retornam intensos. Hoje, eu sou a Cristiane, mas eu não sou apenas essa experiência. Quantos nomes eu já tive? Cabe-nos, então, refletir no contexto atual de nossas vidas, qual dos nomes, isto é, qual das experiências tem a preponderância em mim? Qual que fala mais alto? Somos o resultado de todas as dores, de alegrias, de tropeços, acertos e recomeços, de longos milênios de evolução. Sabemos quem somos? Tá aí, então, a importância da resposta dos espíritos superiores ao serem questionados por Kardec na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, sobre o meio mais prático e eficaz de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então, é assim que a primeira pergunta que eu trago hoje de Jesus, ela cresce diante da nossa percepção espiritual. A sua pergunta, a pergunta de Jesus, nos convida
a recordar da nossa essência. Para a gente realizar uma jornada de autoconhecimento, de aperfeiçoamento, é indispensável a gente pensar, parar, sentir e viver como um espírito imortal. Eu estou vivendo apenas como a Cristiane, como o Raul, como o Alessandro, ou eu estou vivendo como um espírito imortal? Nós que somos espíritas precisamos pensar nisso. E sabemos quem somos? E por onde a gente começa? Né? Nessa caminhada de autoconhecimento. Muito simples, seguindo então o conselho lá de Santo Agostinho, na continuação dessa pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então, Santo Agostinho diz que devemos dedicar alguns minutos para o estudo de si mesmo, procurando meditar nas emoções que nos constituíram o mundo íntimo naquele dia, vindo a observar a si mesmo, procurando identificar reações emocionais, padrões de conduta que nos desafiam no caminho de regeneração dos próprios passos. E mesmo que pareça um tanto trabalhoso, será uma obra de construção imperecível. Não perderemos isso. Então, o primeiro passo dessa jornada em direção do autoconhecimento é fazendo essa revisão todos os dias, em alguns momentos, né? Por que eu pensei isso? Por que será que eu reagi dessa maneira? Será que eu poderia ter sido melhor? E ir trabalhando isso e tentando se conhecer, né? Vendo aquilo que é mais difícil da gente desenvolver dentro de si. Então, seguindo para a segunda pergunta de Jesus, vamos até o leste de Jerusalém. Enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos sumos sacerdotes e anciões do povo. Aquele que o estava entregando, Judas, deu-lhe um sinal dizendo: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Aproximando-se então de Jesus, logo disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe olhou e lhe disse: companheiro, a que vens? Naquela noite dolorosa do Monte das Oliveiras, Judas se aproxima, chama Jesus de amigo, dá-lhe um beijo no rosto, e o mestre, com o seu olhar característico, penetrante, lança a pergunta que até hoje se faz ouvida nas nossas almas: companheiro, a que vens? Se nos reconhecemos como seres espirituais vivendo uma experiência no plano material, será que sabemos responder a segunda pergunta de Jesus? Afinal, a que viemos? Por que e para que reencarnamos? Então, Kardec questiona os espíritos, né? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Lá na 132. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, primeiro que nós não fomos criados perfeitos. Nós fomos criados simples e ignorantes. E a perfeição, então, é um determinismo divino. Nós seremos perfeitos. Não a perfeição de Deus, pois a perfeição de Deus é absoluta, mas a perfeição relativa dos seres criados por ele. Então, ainda continuam os espíritos dizendo a Kardec: para uns, a encarnação é uma expiação, para outros, uma missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. O que são vicissitudes? São aqueles altos e baixos, os eventos inesperados, as adversidades da nossa vida. A Terra é um laboratório das nossas experiências evolutivas. Estamos, então, na Terra para evoluir.
Ninguém está na Terra para ser punido. Não é esse o objetivo, como a gente aprendeu muitos e muitos séculos, que estávamos sendo punidos em várias gerações, né? Mas apenas vamos evoluir se soubermos lidar com a nossa liberdade de escolha. E tudo que vivenciamos é utilizado para o nosso crescimento. Todas as dores, todos os sofrimentos, as desilusões, se nós soubermos lidar com tudo aquilo que nos acontece, se soubermos olhar com os olhos de um espírito imortal, veremos que estamos então aqui na Terra para um processo de crescimento, de aperfeiçoamento e não de punição. Visa ainda então a encarnação um outro fim, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Os espíritos disseram a Kardec. Que obra da criação é essa? A obra de regeneração do mundo. A encarnação, ou tomar um corpo de carne, é imposto para que nós tenhamos condições de assumir a nossa função, o nosso papel na regeneração do mundo. E para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Somos feito, nosso corpo material é feito do que é feito o nosso planeta Terra. Então, é essencial aí, então, cumprir, do ponto de vista, as ordens de Deus. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que os espíritos querem dizer com isso? Então, é como se a gente tivesse um grande plano geral de aperfeiçoamento do orbe. E dentro desse plano, dentro dessa obra, o aperfeiçoamento de cada indivíduo. Então, é o macro ajudando o micro, e o micro ajudando o macro a evoluir. É esse o papel que temos encarnando na Terra. E tem como fazer tudo isso numa encarnação só? Não tem. E entendendo isso, então, Kardec, didaticamente, pergunta aos espíritos na 166. Como pode a alma que alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta é, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, está aí a reencarnação. Ainda Kardec pergunta na 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Para que serve a reencarnação, né? Então, os espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Viemos para progredir individualmente e coletivamente. Progredimos intelectualmente através do trabalho, do estudo, e moralmente progredimos através da prática dos ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho. O progresso, então, da humanidade tem origem na aplicação na lei de justiça, amor e caridade. Somos um plano de amor de Deus, por isso devemos nos amar e amar ao próximo. Então, o segundo questionamento da caminhada com Jesus é para nos fazer compreender que rumamos para a perfeição, mas rumamos servindo e amando, assim como Jesus nos ensinou. Então, é assim que podemos começar a compreender a que viemos ao planeta Terra. Não viemos fazer turismo, não viemos para ser punidos, mas para ajudar o planeta a evoluir e evoluir também individualmente. Caminhando para a terceira pergunta, então, de Jesus, diz assim, no dia seguinte, João, o Batista, estava outra vez ali, e 2 discípulos. E ao ver Jesus circulando, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? Diante, então, dessa cena simbólica, nós nos perguntamos, ao nos aproximarmos do estudo e do trabalho nas fileiras do Espiritismo, o que buscamos? Hoje, nesta noite, nesta reunião aqui de amigos,
né, tão caloroso, tão bom. O que nós buscamos quando estamos falando de espiritismo, no trabalho da doutrina? Então, quanto mais nós nos aprofundamos no estudo e conhecimento do espiritismo, mais ele nos aponta na direção do Cristo, conclamando a seguir os seus passos. Não é à toa que lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que Jesus é o modelo e guia. E Allan Kardec ainda complementa, lá no finalzinho dessa pergunta, da resposta, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. O benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22, ele amplia o sentido do versículo dessa passagem que eu contei, em específico nos dizendo: hoje, Jesus se encontra às portas de todos os templos religiosos, fazendo a mesma pergunta: que buscais? Pois a aquisição de valores religiosos, de valores espirituais, é a mais importante de todas as buscas, em virtude de construir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. A vida, então, como um conjunto de experiências, nos oferece pérolas preciosas a cada dia, mas recolher os elementos de iluminação íntima, erguer a nossa alma para Deus, trabalhar definitivamente os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, deveriam ser os propósitos sublimes de todos aqueles que se aproximam dos templos religiosos, e em especial aqueles que procuram a figura do Cristo. Se já conseguimos, então, responder a pergunta: qual é o teu nome? Identificando-nos a nossa profunda essência espiritual, se já meditamos e percebemos o que nos cabe na vida, respondendo ao questionamento a que vieste, é indispensável perceber o que nós estamos buscando. Eu tenho buscado a minha autoiluminação, o meu aperfeiçoamento, a minha elevação espiritual? Ou eu tenho apenas amontoado bens, títulos, diplomas, status, mesmo sabendo que tudo isso vai ficar e que a traça e a ferrugem vão corroer? Ou será que eu tenho desperdiçado as horas da minha vida só com as distrações, só com lazer e com viciações? No livro Espírito de Verdade, no capítulo 54, intitulado Que buscais?, Emmanuel nos orienta que quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Isso quer dizer, vivemos a vida que o Cristo nos propõe? Sacrificamos os nossos interesses pessoais para servir? E Emmanuel continua: serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te que o verbo da verdade incide sobre nós a cada dia, perguntando incessantemente: que buscai? Todos os dias, então, Jesus nos faz essa pergunta: que buscais? O que eu tenho buscado realmente na minha vida? Então, diante de nós, desfilou estas perguntas: qual é o teu nome? Companheiro, a que vens? Que buscais? Estas são as perguntas que cada discípulo de Jesus deve fazer a si mesmo. Jesus nos convida a ouvir as respostas com o coração, com sinceridade. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. Jesus, então, nos deu o mapa, o caminho, e disse que sempre estaria conosco nessa caminhada rumo à perfeição. Nos enviaria o Consolador. Jesus, ele é o nosso guia, o nosso modelo.
E Kardec, então, nos fez retornar ao caminho, trazendo luz que faltava para entender os ensinamentos do Cristo. Luminosa, então, é a coerência entre o Cristo e o apóstolo, que lhe restaurou a palavra. Jesus, então, ele é o mestre. Kardec é o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus, então, caminha sem convenções e Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes e Kardec reclama independência mental. Jesus nos convida ao amor e Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento e Kardec desperta a nossa razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe e Kardec expõe. Jesus afirma que é preciso nascer de novo e Kardec explica a reencarnação. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, então, ele é a porta e Kardec é a chave. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, Cristiane, por finalmente ter aceito o convite de estar aqui. Agora você viu que não é tão difícil e vai poder voltar mais vezes, né? Trazendo o teu conhecimento. E é tão bom, Pode. né, ouvir as menções, né, as lembranças dos ensinos de Jesus e também os conceitos da doutrina espírita. E, e isso faz com que aproveitemos melhor, né, esse tempo aqui da presente encarnação, porque ninguém veio aqui para passear, né, como falou. Ninguém Ah, veio para turismo. isso. Então, precisamos usar bem esse tempo, né, para a nossa evolução e também lembrar dos nossos irmãos, porque essa caminhada é em conjunto. E assim como precisamos de muita ajuda, o que a gente puder auxiliar é muito importante. E eu disse para a Cristiane que a gente não costuma fazer perguntas, mas que o pessoal gosta de comentar, né? Então, se vocês puderem acrescentar aí alguma coisa, sei que estão ávidos aí para falar, todo mundo aí é falante. Então, quem quiser aí colaborar, por favor, vamos falando. O Jerônimo já se mexeu, a Giró também, o Silvio com certeza. O Silvio está procurando lá na vasta biblioteca dele alguma coisa aí para colaborar com o nosso estudo. O Alessandro também lá já está se aquecendo para o segundo tempo da prorrogação. Diga a Giró, ela vai iniciar aí. Queria fazer uma pergunta para a Cristiane. Aí eu disse para ela que não tinha pergunta. Não, Não, mas não, todo Cristiane, é mundo, uma, assim, para é, todo o mundo. teu contexto é na tua fala, né? Quando você falou que, e a gente já debateu isso no nosso grupo, né? Da questão da influência dos espíritos, né? Que o quanto que eles influenciam do nosso dia a dia, né? Às vezes é tanto que tu chegou a falar que a gente perde até a nossa essência, a gente já não sabe mais quem nós somos, né? E qual seria assim, o teu conselho para cada vez mais a gente poder se livrar dessas influências e seguirmos nós e nós, entendeu? Eu falei para o Raul que eu não ia responder perguntas, que quem responde é Kardec, né? É isso, isso. É a tua colaboração. Pois eu acho que toda toda ajuda, né? Que hoje a gente fala muito sobre saúde mental, né?
Uhum. Então, essa preocupação de hoje em dia, né, com a saúde mental, agora estamos vendo, né, a entrada da RN1, né, sobre saúde mental Então, eu acho que a busca por uma saúde mental, eu acho que ela nos auxilia muito nisso. Mas você seguir o conselho de Santo Agostinho, buscando procurar ver, ou isso aqui é meu, isso aqui não é meu, ou me deixei me influenciar por fulano, né? Às vezes eu me paro pensando assim, o que realmente é criação minha e o que realmente, né, o que tudo é influência dos espíritos, né? Quando é para o bem é ótimo, né? Mas quando vamos fazer alguma coisa, né, para o mal, daí já não tanto, né? Então, eu acho que a busca do conhecimento de si mesmo para entender que aquele pensamento realmente foi meu, e se foi um pensamento ruim, tentar renovar os pensamentos e tomar atitudes novas, né, de renovação. E fazendo esse trabalho de autoconhecimento mesmo, para saber o que realmente é meu e o que não é, né, meu, e trabalhar, estudar, né, ler bons livros, né, fazer realmente uma higienização mental para você realmente estar identificando ali o que é realmente meu e o que não é, e seguir. Tá Não bom, sei se obrigada. era isso. Era isso, não? Era isso mesmo. Era isso mesmo. Obrigada. Nada. E aí, quem mais quer falar? O- Ó, o Cri-Cri Olá, aí. Cristiane, tudo bem? Cristiane, excelentes as tuas escolhas, as perguntas que tu pensaste lá desse livro, né? Que eu gostaria depois, deixa para nós a referência aqui, né? Excelente as escolhas, né? Que tu fizeste. Acho que são três perguntas mesmo, assim, que deveriam nos acompanhar, né? Ao longo de toda a existência. E porque a gente muitas vezes faz as perguntas erradas, né? Muitas vezes a gente. A Joana de Ângeles, ela é muito boa nisso aí, né? Ela tem naquela série psicológica uma série de puxões de orelha e de tomadas de consciência pra gente, assim, de que muitas vezes a gente faz perguntas que o ego quer que a gente faça, né? Ela marca muito essa ideia, né? De que o ego, ele tergiversa, o ego, ele te engana, o ego te ludibria, o ego faz tu pensar que uma coisa é uma necessidade, ou ele faz pensar que tu tá fazendo um ato extremamente caritativo, mas na verdade é um ato egoísta. Ou é para te autovalorizar, ou é para tu te sentir afirmado por alguém, e afim, assim por diante, né? O ego é isso aí. E a gente tem muitas vezes essa presunção, né? Principalmente quando diz respeito ao que é nós que fazemos, a gente tem muita presunção, a gente é muito complacente, muito caridoso conosco mesmo, né? E aí tu lembrou do Sócrates, eu queria contar essa historinha aí do Sócrates, até para o pessoal saber como é que funciona essa ideia de que todo mundo diz assim, o Sócrates tem uma frase, só sei que nada sei. Ou então tem uns até que aumentam mais ainda do que isso, né? E na verdade, olha só que interessante, Sócrates tinha um amigo chamado Querofonte, a um amigo íntimo dele. E eles iam de vez em quando consultar aquelas pitonisas lá no oráculo de Delfos, né? E é no oráculo de Delfos que está inscrito aquela máxima conhece a ti mesmo, que não é de Sócrates. Muita gente diz que é de Sócrates, mas não é. Aquela ali, inclusive, essa máxima é atribuída a Pitágoras, né? Mas também não se tem certeza histórica de que foi Pitágoras mas lá no oráculo de Delfos, o oráculo seria um local sagrado onde as pitonisas, as médiums, né, recebiam o deus Apolo, ou os espíritos, né? E ele vai lá, o Querofonte, e lá pelas tantas ele pergunta: tá aí o Sócrates? Aí pergunta, né, pelo amigo, assim, pergunta para Pitonisa, pro Apolo responder, porque o Sócrates era um filósofo que era bem despojado, pregava em praça pública, tinha os seus discípulos, era bem assim, enfim, despojadão e tal. Aí muito inteligente, aí o oráculo disse para ela, né? O deus Apolo disse para ela que em Atenas,
e na Grécia não existia ninguém mais inteligente que ele, né? E aí o Querofonte foi lá e falou para ele isso. E ele, não, mas é impossível, porque eu não me considero uma pessoa mais inteligente aqui, que é isso? E aí ele resolve traçar um plano e ele vai começar com os políticos, são as três camadas sociais dos cidadãos, né? Até chegar nos artesãos. E ele começa a ir até essas pessoas e fazer perguntas para elas. Porque ele quer provar que existem pessoas mais inteligentes que ele na cidade. E a pegadinha é muito legal. Porque ele começa a descobrir que as pessoas, ele começa, por isso que o método dele, a maiêutica socrática, que a maiêutica é parto, né? Por isso que a maiêutica do Sócrates ela tem duas fases. A fase da ironia, de desconstruir a pessoa, e depois ele mesmo diz, né? Depois ver se nasce, depois de eu destruir, de eu fazer a devassa na burrice da pessoa, eu estou colocando as minhas palavras, né? Depois eu vou ver se sai alguma coisa boa dali, né? Era o que o Sócrates falava. E ele dizia, inclusive, que ele tinha vamos dizer, o mesmo trabalho que a mãe, que a Fenarete, a mãe dele se chamava Fenarete, né? Que ela era parteira, né? Só que ele dizia que o dele era parto de almas. E aí ele começa com os políticos, que são considerados mais inteligentes, e ele começa a ver e começa a chegar à conclusão que eles não são inteligentes, eles estão constantemente se ludibriando, estão constantemente se enganando, querendo saber, dizer mais do que sabe, e ele pega os caras, ele começa a fomentar muito ódio nas pessoas, nos cidadãos por causa disso, tanto é que ele é morto por causa disso, né? Ele é julgado e morto por causa disso aí. Ele acaba tendo muitos inimigos. Mas lá pelas tantas, ele sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó, eu acho que o que o deus Apolo fez foi uma coisa provocativa. Na verdade, eu acho que eu sou o mais inteligente, sim, mas não porque eu saiba mais do que ninguém. Porque o que essas pessoas fazem não é saber nada. Elas não sabem. Elas não sabem, só que elas não sabem que não sabem. Eu sou mais inteligente que eles porque eu sei que nada sei. Entendeu a ideia do... Cara, isso é muito legal, porque nós passamos a vida... só que ele não diz exatamente assim, né? Ele diz sei que nada sei. Porque... E os outros pensam que sabem, mas não sabem. E ele é o mais inteligente porque ele sabe que não sabe nada. Ele reconhece que não sabe nada. E eu acho que nós, seres humanos nesse planeta, precisamos entrar um pouquinho nessa máxima lá de Sócrates e fazer essas perguntas que tu estás convidando a gente a fazer de uma maneira não, vamos dizer assim, não egocêntrica, já com a resposta pronta, mas efetivamente fazer que nem o Sócrates fez, com humildade, né? De chegar a respostas de uma maneira, de uma forma honesta e não querendo elogios ou querendo que a gente, em conclusão, chegue ao ponto de dizer que somos inteligentes, etc, etc. E o que a gente passa é a vida inteira fazendo isso, se enganando. Enganando os outros e muitas vezes nos enganando a nós próprios, né? E aí a gente perde justamente a oportunidade de aprender com as pessoas, perde a oportunidade de crescer, porque a gente acha que já sabe, a gente acha que não, aquilo ali não é para mim, né? Eu acho que a Girol falou uma coisa muito interessante quando a gente estava aqui brincando e discutindo sobre a questão do grupo lá do Atos dos Apóstolos. Ó, Girol, eu sinceramente acho que tu não aprendeu com a gente, Girol. Tu aprendeu porque tu foi para a arena, entende? Tu foi para a arena e a gente tá junto construindo um conhecimento porque estamos todos no mesmo. Só que a gente às vezes não se dá essa oportunidade que a Giró se deu de ir para a arena, de ir lá, botar a cara e aprender e mostrar que quer aprender e dar contribuição do que já sabe e tal. Era mais ou menos isso que eu lembrando Sócrates, né? Com essa historinha aí, que tá lá na Apologia de Sócrates. Quem quiser vai lá, que é muito legal esse livrinho, que é o final, é o julgamento dele, né?
Ao pensar nessas perguntas de Jesus, ele faz não ao espírito encarnado que hoje está aqui, né? Ele faz ao espírito imortal. Então, muito mais importante do que a resposta é a pergunta. Porque hoje, se eu perguntar qual é o teu nome, quem que é você, hoje eu respondo uma coisa. Daqui a 10 anos, eu já vou responder outra coisa, vai ser outra resposta, né? Então, realmente, ele é uma pergunta para o espírito mortal que vai crescendo conforme vai caminhando até a perfeição, né? Então, a cada caminhada, a cada passo, as respostas vão ser outras. Então, muito mais importante que é a resposta, como ali no Sócrates, ele queria a resposta, mas muito mais que a resposta foi a pergunta, né? Então, quem era o ser mais inteligente, né? Diziam que era ele foi em busca dessa resposta. Mas mais importante do que isso foi a pergunta ter feito ele levantar e seguir e procurar essa resposta. Então é isso que Jesus faz, né? Ele nos provoca, né, a refletir realmente quem nós somos, a que viemos, né? O que buscamos? Hoje eu busco uma coisa, daqui 10 anos eu vou estar buscando outra. Então, realmente essas perguntas, né, elas são para o espírito imortal e não para nós que estamos encarnados agora, né? Ela é uma pergunta que vai perdurar para todo o sempre, né? Porque os E ensinos de quando, Jesus são para todo o sempre, né? e quando tu falava ali quando tu mencionava ali essa história é muito legal do obsediado de Gadara ou Geraseno, né? Tu estava falando e eu estava me lembrando da Joana de Ângeles, que ela diz assim, ó, que nós temos que acessar aquelas que acessar de uma maneira mesmo que indireta, através da intuição, mas nós temos que abrir o caminho para isso, para acessar aquelas aptidões e aquelas nossas personalidades que nós já tivemos como espírito encarnados. Nós tivemos N personalidades. E essas aquisições anteriores, elas vêm através de tendências, de comportamentos. Tu mencionou isso, né? Mas assim, o que que a Joana de Andes ela diz? Que a gente tem que, e não é uma busca passiva, é uma busca ativa. Nós temos que ter um protagonismo que faça com que a matéria diminua a sua influência sobre o espírito, ou seja, que a gente desapegue um pouco se desapegue um pouco, destrave um pouco o espírito do corpo, assim, né? A gente se desvincule um pouquinho das coisas materiais para poder cada vez mais buscar ter liberdade, tá desamarrado, vamos dizer assim. Ela pede para meditar e ela dá uma série de conselhos, assim, mas isso é para quê? Para que a gente consiga acessar a essas informações que muitas vezes influenciam o nosso comportamento, só que a gente é ignorante em relação a elas. E elas são aqui nossa aquisição. São aquisições nossas, que nós temos que trabalhar e que a gente não se liga, né? Não, a gente no popular não se liga disso. A gente não tem consciência de muitas coisas que a gente faz, as nossas preferências, e isso está vinculado a aquisições, a condicionamentos do nosso espírito em outras, quando éramos outras personalidades. Eu acho que eu já mencionei aqui, inclusive, o Kardec na Revista Espírita, ele narra textualmente isso, que um espírito que estava encarnado ele tinha sido uma outra personalidade, em outro país, inclusive, numa encarnação anterior, uma outra pessoa. E ele foi evocado lá pela família da outra encarnação. E o Kardec diz que esse espírito entrou num estado de sonolência, adormeceu e foi lá dar uma comunicação, como aquele espírito que tinha sido, sei lá, ele já era o tataravô lá do pessoal que estava evocando ele, né, sei lá. E ele foi lá e deu a comunicação como se fosse aquele espírito, não esse agora, mas aquele. Então, olha como estão presentes essa legião aí, né?
Olha como essa legião está presente toda aqui dentro e influenciando, interagindo com as nossas decisões, personalidades de outras vidas, né? E um fator muito importante, né, que todo o ensinamento de Jesus ele se resume ao amor, né? Então, um fator muito importante é que nesse momento de você fazer esse autoconhecimento, você não fazer uma tortura íntima, né? Você se olhar com olhos de amor, né? Acolher aquilo que você é, né? E seguir em frente e trabalhar isso, e não fazendo uma tortura, se violentar, né? Ao acessar isso, você realmente acolher aquilo com amor, ama-te a ti mesmo, né? Então, é isso que Jesus nos ensinou, para olhar para dentro, mas olhar com olhos de amor. Sem isso, a gente só vai fazer tortura íntima, não vai fazer aquele autoconhecimento realmente necessário para a gente poder caminhar. Foi bom tu mencionar isso, porque pode até parecer que a gente vai entrar numa questão assim meio desesperado. Segundo a Joana, a gente só consegue chegar lá quando já está num nível de maturidade psicológica que possibilita a gente tratar esse auto-perdão, esse auto-encontro, esse amor, né? Essa coisa que a gente tem que ter realmente, senão a gente, imagina, a gente vai acessar essas informações de uma maneira consciente, se a gente não estiver preparado, a gente vai se querer se autopunir, né? Se punir pelo que fez e tal, complexo de culpa, e essa culpa, o medo. Mas daí, segundo a Joana, tu já vai estar num nível de maturidade psicológica bem grande, assim, né? Mas era isso. E aí, pessoal, quem mais quer falar? Eu gostaria de colocar uma questão, eu acho que não é uma pergunta, estou aqui refletindo na na excelente fala da Cristiane, parabéns, Cristiane. Foi uma palestra muito inteligente, muito sintética, muito pedagógica, e em pouco tempo você fez uma abordagem magnífica. Mas a Giró fez uma colocação ali sobre a questão do eu, né? Até onde esse eu tem interferência de outros espíritos. Aí na fala do Silvio agora, o Silvio colocou uma questão assim que nós encarnados recebemos influências de vários espíritos, né? Aí a minha questão, não sei se a Cristiane quiser colocar, ou o próprio Silvio, quem quiser abordar, eu fiquei com uma dúvida da seguinte forma: qual é o limite desse eu e o limite da interferência dos espíritos? Porque ah, nós, no, nós temos no dia a dia, da nossa existência, influências positivas, mas também temos negativas, né? Nos dão, às vezes, caminhos de algumas decisões que a gente vai tomar, às vezes não é a melhor, porque foi uma influência que às vezes é externa que a gente não soube nem identificar, é pela questão de angústia ou de situação emocional do momento. E aí, qual é o limite, qual é o limiar dessa questão de eu saber qual é que é o eu, que é aquela questão que a gente fala sempre nas reuniões do livre-arbítrio, né? Qual é o eu e qual é a interferência desse espírito, destes, como disse o Silvio, falou que temos vários espíritos que eles podem estar nos influenciando na nossa existência. E onde é que fica esse entendimento? É o conhecimento? Mas, por exemplo, tem conhecimentos que talvez nós vamos ter. O Raul, por exemplo, vai chegar aos 100 anos e tem alguns conhecimentos que ele não vai conseguir ter, né? Então, quer dizer, o tamanho da existência, às vezes, não é suficiente para nós termos o conhecimento que a gente precisaria ter, né? Como o Raul falou ali, Sócrates, né? Então, a gente tem que... aí é que está a questão do limiar. Essa que hoje, agora, eu fiquei com essa dúvida, que talvez as pessoas que estão como vai para o YouTube, está gravado, outras pessoas vão ouvir e talvez fique com essa dúvida, qual é o limite dessa questão do eu e ou a interferência espiritual que a gente tem. Jerônimo, beleza, só quero, antes da Cristiane falar, que é ela que vai responder, mas só quero deixar claro, assim, quando eu me referi àquelas diversas personalidades que nos influenciam, eu digo, é nós mesmos, é o próprio espírito, é o mesmo espírito que está, no caso, recebendo a influência de outras encarnações que ele próprio Perfeito, teve, né? Que perfeito. isso se revela em comportamentos, em estereótipos. Inclusive, só para deixar claro, acho que a gente já falou aqui,
essas personalidades, muitas vezes, inclusive, elas são tão marcantes que um dos princípios do animismo é esse. Às vezes o médium está dando uma manifestação, mas não é mediúnica. É justamente ele acessa uma dessas personalidades anteriores que ele teve e parece que é outro espírito, só que é ele próprio, né? Então, isso é uma característica do animismo. Mas eu me referia, no caso, não exatamente a outros espíritos que influenciam, né, que sugerem coisas, que nos obsediam no meio ambiente. Eu me referia a tudo de dentro mesmo, as influências do. Perfeito, eu É o eu só quero próprio. completar o seguinte, eu entendi a tua fala, só quero dizer assim, como são existências que nós não sabemos quantas foram, né? Em cada uma pode ter tido uma personalidade, uma ação que seja diferente uma da outra, né? Sim, É sim. nesse sentido que eu quero colocar. Entende? Até onde essas Obrigatoriamente, interferências. mas não diferentes individualidades. É Não, a dentro mesma centelha espiritual, o mesmo dentro das espírito, só X que. reencarnações, não é isso? Isso. Mas a Cris já tinha respondido no seguinte sentido, que numa obsessão aí é a influência do mal. E a gente sabe muito bem quando vai ocorrer isso, porque vão ser pensamentos negativos, algo que a gente pode prejudicar outra pessoa, então, ou mais pessoas. E quando é uma influência do bem, geralmente teu guia espiritual ele dá o caminho, mas ele não vai, a decisão vai ser tua, do teu livre-arbítrio. Agora, também, de certa forma, não tem como medir isso, porque isso está lá no mundo espiritual. E só se nós estamos muito evoluídos, ou somos um médium é, muito bom para poder saber receber esses conselhos dos guias espirituais. Então, é uma coisa difícil, é igual medir qual o percentual num passe de energia do médium e energia do mundo espiritual. Não tem como medir isso, né? Eu acho que nós não estamos preparados ainda para ter esse conhecimento e esse tipo de descoberta. A gente tem que evoluir muito ainda para poder responder a essa pergunta. O Raul Teixeira fala em uma de suas palestras sobre a influenciação. Ele fala que até nos casos de subjugação, quando o ser ele está lá naquele momento, pegou a arma e está lá para dar um tiro na cabeça, naquele instante, a influenciação, o espírito ele se afasta e a escolha é da pessoa. Então, depende da vontade da pessoa. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio, mesmo naquele instante de loucura, a influência ela se afasta e a decisão é sua, se você aperta ou não o gatilho. Então, o limite vai depender da nossa vontade, né? Ela vai ter que surgir ali para ou afastar ou você aceitar aquela influenciação. E toda influenciação, nós damos a abertura. Eles não vêm de alegre, né? Nós que damos a abertura para eles nos influenciar. Tanto que eles nos dirigem, mas eles nos dirigem por causa da nossa liberdade em deixar ele nos dirigir. Então, aí na questão na hora ali da reunião mediúnica, se é animismo, se não é, o animismo ele é muito importante para o médium manifestante, porque em várias situações, eu sou médium, em várias situações eu percebi, claro, depois que era um animismo, mas eu percebi a importância daquele momento para mim, espírito imortal, de manifestar aquilo que eu precisava e resolver aquela pendência que eu tinha necessidade e desatar aquele nó que estava ali há muito tempo guardado e precisando ser manifestado. Então, antigamente eu tinha muito medo do animismo, né? Eu ficava, será que é meu? Será que não é meu? Será que esse pensamento é de um espírito? Será que é influência? Será que eu vou manifestar? Eu ficava com essas perguntas e acabava atrapalhando a reunião mediúnica. Mas a partir do momento em que eu percebi que o animismo era importante também, eu deixava fluir. Agora eu deixo fluir, não fico me perguntando se é, se não é, se eu sei que se a espiritualidade achou importante deixar, é porque realmente precisa trabalhar aquilo ali em mim.
mas tudo vai depender da minha vontade. É a vontade que vai dizer se eu deixo, se eu não deixo, ser influenciada ou não por esses espíritos externos, não, ou por mim mesma. Eu acho que eu respondi no limite do meu conhecimento. Enquanto o Raul não, né? Enquanto o Raul não parar, a gente vai falando, né? Assim, ó, o Jerônimo, sabe o que que eu também visualizo assim, cara? Num bate-papo aqui, né? Uma conversa bem informal assim. A gente tem no planeta aqui, para cada um encarnado, tem 5 desencarnados. Então, claro, aqueles que não foram pro degredo ainda, né? Porque parece que, segundo o Haroldo, o lugar melhor que tem hoje é ficar num umbral, porque não tem mais espírito lá. Ou seja, essa 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 estatística do Emmanuel, ela já foi pro Beleléu, né? Não tem mais seis desencarnado para encarnado como se falava antigamente, 5, 6. Mas assim, tem muito mais espírito desencarnado que encarnado, né? Então tem muito espírito assim desencarnado à nossa volta, tem muito. O antídoto para tu saber quem é que tá, de quem que tu tá recebendo influência, amigo, é simples. É andar nos trilhos. Se com certeza se tu andar nos trilhos, tu vai saber que as influências são positivas. Mas fora essa questão, né? Porque às vezes tu pode assim estar assim, tu não pode estar orando todo dia, o dia inteiro. Tu não pode. Agora, por isso que Jesus falou: vigiai e orai. Ele botou o vigiai antes do orai. Quer dizer, vigilância é atenção aos teus pensamentos, às tuas decisões, às tuas ações em relação ao próximo, né? Vigilância nos pensamentos. A oração, tu vai fazer uma oração, 2, 3 por dia, quiçá sejam 3 ou mais, se tu quiser, mas tu sabe que ele, se tu tiver conectado sintonizado com o divino, sintonizado com o que é bom, tu vai atrair o amor. Deus é amor, cara. Deus é amor e Deus tá em tudo. Então, se tu tiver sintonizado com isso, tu não vai ser pego de surpresa aí. Claro que a gente sabe que existem certas estratégias do mundo espiritual que é o inferior, né? Que eles procuram atingir as pessoas de maior resistência espiritual, eles procuram desequilibrar e atingir elas através com quem ela convive, com familiares, com pessoas que ela ama, que são menos vigilantes. Cara, tudo isso é verdade. Só que é o que a Cristiane falou, que é muito importante. Mesmo que tu estejas com um familiar teu, do, querido, íntimo, e ele esteja sofrendo muito, e tu pode até estar recebendo a intuição de que aquilo ali é para te atingir, às vezes acontece isso, né? Eles pegam alguém vigilante na tua família, pegam um amigo próximo, ou para te ofender, ou para falar alguma coisa para ti que tu não, que tu pode te desequilibrar, ou para prejudicar alguém próximo para ver se te desequilibra. Pô, mesmo que faça isso, cara, se tu tiver a maturidade psicológica de saber que esse processo ele não é teu, né? Esse processo, tu não pode fazer milagre, tu não pode te desequilibrar e assim tu ceder justamente ao plano dos caras, né? Então, isso é muito importante. Agora, sim, influência. Sabe que eu tenho um sítio, né? E eu a cada vez tô me convencendo mais, rapaz. Realmente, olha, eu vou te dizer, existem espíritos que são responsáveis por todos os fenômenos da natureza, tem espíritos dentro do teu lar. Eu tenho assim plena convicção de que às vezes tu tá saindo, tu tá deixando uma porta aberta, tu recebe um aviso, tu tá deixando alguma coisa, por exemplo, uma porta do teu freezer aberta, tu recebe um aviso. Às vezes tu deixa, tu não, tu vai sair, vai voltar só no outro dia, tu recebe um avisozinho de que tu tem que dar comida pro teu pet. Sabe, não tem comida suficiente. Rapaz, isso aí é um espírito familiar ali, porque sabe que existe essa hierarquia, né? Espíritos têm uma hierarquia. Então, tem espíritos que se ocupam. Deixaste uma boca de fogão acesa, tu desligou a chama, mas a boca de fogão ficou acesa. Tem espíritos que te sugerem, te ajudam nessas decisões dentro da tua casa, espíritos familiares, né? Então a gente não pode pensar também que quando a gente diz assim,
os espíritos nos dirigem, não, é só coisa para o bem e para o mal. Não, às vezes é uma coisa para o dia a dia, uma coisa, é uma coisinha, é coisas assim da gestão uma coisa bem próxima, sabe? São espíritos que não têm muita hierarquia moral, óbvio, para se ocupar, por exemplo, da gestão da tua casa contigo. Mas tem, cara, tem. Pode ter certeza que tem. Então, esses aí estão ali te ajudando. Aí tu tens os guias espirituais que estão junto contigo na missão que tu veio fazer na Terra, ou nas missões. Tem o espírito protetor, que é aquele que se ocupa contigo todos os momentos da tua vida, que é um espírito superior, que tem condições de maior intercessão, vamos dizer assim, né? E assim por diante, né? Interessante você falar isso, porque eu me lembrei que eu tenho um anjo da guarda muito bom, sabe? Certa vez eu estava chegando em casa à noite, tarde, e quando eu fui abrir a minha garagem, na hora que eu peguei a chave, me veio um pensamento assim: cuidado com a cobra dentro da garagem. Daí eu, puxa, é que pensamento doido, né? Aí abri a garagem e realmente tinha uma cobra dentro da garagem. Então, tipo assim, a gente não tem dimensão de como a gente é amparado, de como a gente é amado por Deus, né? De estar ali alguém para te avisar de um perigo, né? Foi uma coisa simples, né? Mas que realmente, na hora que eu peguei a chave, veio esse pensamento maluco e realmente tinha uma cobra na garagem. Uma outra oportunidade também, eu estava também na frente da minha casa, cortando grama, e eu passava por uma situação muito difícil na minha vida. E daí veio um pensamento também, porque você não acaba logo com esse sofrimento e se joga na frente desse caminhão? Veio esse pensamento. Eu pensei, mas não, eu sou espírita, morte não existe, né? Veio aquilo, né? Aquela conversa mental, né? E eu pensando, né? Tô ficando doida, né? Dali a pouco passou o caminhão. Então, a gente não tem noção, né, de quanto a gente é amparado. E eles nos dirigem para o crescimento, para, né, para a gente poder melhorar, para a gente e é o tempo todo. Deus nos ama muito, né? Nenhuma ovelha ficará perdida. Então, é nesses momentos em que a gente percebe a mão de Deus ali, te amparando, te cuidando, né? Eu tenho um exemplo também bem peculiar que mostra duas questões. Uma delas, eu sempre digo assim, que o nosso espírito protetor, ou esse espírito que ele tem, o espírito que é o superior, aquele que não, eu tenho essa ideia, que pode ser qualquer ser humano encarnado, mas o espírito protetor tem que ser superior, porque ele precisa ter um certo, ele tem que ter um radar que é uma composição energética aí que eu não entendo bem, claro, a gente não sabe, mas que inclusive ele pode prever, tipo assim, é uma IA avançada que prevê, uma série de probabilidades que ele pode prever que pode acontecer de acordo com o que tu tá fazendo. Então, olha só que interessante. Eu vinha do sítio de carro e eu tô com meus pneus já, eu já troquei agora os pneus do carro, mas ele tava para trocar, eu tava para trocar e eu já tinha sentido que ele tava derrapando, assim, quando eu ia arrancar ele dava uma derrapada e tal, principalmente com o solo molhado. Mas eu tava vindo do sítio, era já 11 da noite, eu falei, 11 da noite, eu vou pegar a BR e tudo, mas tá, eu não vou botar o cinto, cara, pô, é chato pra caramba o cinto, e aí eu vou sem mesmo. Aí eu tava vindo na boa, assim, tranquilo. Daí começou a chover. E aquela chuva batendo e eu andando na boa, assim, não tava indo rápido. Aí veio uma ideia assim: Silvio, bota o cinto. É uma coisa do nada, cara. Sabe assim? Mas assim, uma sugestãozinha assim: bota o cinto. Não vem nada assim, tipo, ai, tu pode bater. Não, nada muito sério. Só assim, ó, bota o cinto. Né? Agora começou a chover. Cara, eu botei o cinto. Mas assim, se 3 minutos depois eu quase aquaplanei. Eu quase aquaplanei. Eu passei na BR por uma poça, eu perdi a direção. E depois, só que
eu não pisei em freio, eu não me apavorei, e logo consegui estabilizar o carro e sair daquela área alagada. Aí eu fiquei pensando assim, ó, pô, isso aí, entende? Eu acho que essa questão da influência do guia espiritual, do espírito protetor, esse radar que ele tem, como eu brinquei aqui, né? É uma IA que faz todo um campo de probabilidades. Então, assim, ó, a sugestão. Não necessariamente eu tinha que me acidentar, mas vai que eu poderia, porque eu tenho livre-arbítrio, eu poderia dizer, eu não vou botar o cinto, sabe? E não botava. Mas eu fui ali e botei. Então, assim, não é que vai acontecer alguma coisa, mas eles já estão sintonizados contigo e já te sugerem coisas do dia a dia, que poderia também ser passar batido para mim. Eu poderia nem ter me ligado disso, sabe? Porque não aconteceu nada também. Mas eu logo linkei o fato de eu ter recebido essa sugestão e logo depois, lá na frente, ter quase aquaplanado. Quer dizer, poderia não acontecer nada, poderia acontecer, né? Mas na dúvida eles te sugerem, né? Na dúvida. Mas botem o cinto, tá? Usem o cinto, por favor. E troquem os pneus antes de acontecer isso. É isso, é. E o Raul, assim, o Raul já tava assim pra mim, me olhando assim, pô, você vai. Que mau exemplo, cara. Então, botem o cinto. Botem o cinto. Foi boa essa ressalva aí mesmo. Mais alguém aí, pessoal? Temos 3 minutinhos. Lá Gostei na, mais do o que avisa da cobra. Gostei mais daquele que avisa a cobra. é, É. Outra vez, esse mesmo que avisou da cobra falou para mim, até que enfim acordou. na história aí que a Cristiane trouxe, relembrando lá na, os ensinos de Jesus, né, da passagem dele lá por Gadara, a Amélia Rodrigues, ela no Primícias do Reino, né, conta a história em detalhes e no final ela diz o que acontece depois, né, que os espíritos abandonam o obsediado, e eles acabam daí assustando uma vara de porcos lá que cai num precipício, e os donos dos porcos ficam revoltados, né, com Jesus por terem prejuízo financeiro. Então a gente vê aí que ao invés de aproveitar uma oportunidade, puxa, Jesus estava ali entre eles, né, o ensinamento que ele trouxe, eles não aproveitaram isso, eles ficaram com o outro lado, né? Ficaram pensando no prejuízo financeiro. No bem material, né? É isso. E E quantas Jesus, vezes nós também, né? pois é, Preferimos ficar com o bem material do que com Jesus, né? sim. Mas era 300 porquinhos, né, bom? E o obsediado quis seguir Jesus de imediato. Então ele, assim como a Maria, irmã da Marta lá e do Lázaro, escolheu a melhor parte. Ele já quis ir junto com Jesus, mas daí Jesus recomendou que ele voltasse para a cidade e contasse o que aconteceu com ele e tal. Aí os donos dos porcos, além de apedrejarem Jesus e os apóstolos que tiveram que sair correndo dali, também não ouviram e apedrejaram também o obsediado e ele teve que mudar de cidade, né? Aí tem aquela frase lá, maldita Gerasa, o Gadara, que expulsa os seus filhos e abandona aqueles que trazem a mensagem, né? Então, foi isso que aconteceu, mas daí ainda bem que pelo menos o obsediado mais tarde passa a seguir Jesus e a falar da sua cura para muita gente. Então ele também se transformou em um divulgador da Boa Nova. Então, é, E para mostrar para a gente que mesmo com tanta influência que ele estava, né, era uma legião, que ele estava, né, sendo influenciado por todos aqueles, mesmo assim ele conseguiu decidir seguir Jesus, né? Então, foi a decisão dele, foi a escolha dele,
não dos espíritos que estavam influenciando. Então, para você ver que a escolha é nossa. Isso aí. Então, Cris, muito obrigado aí mais uma vez, né? Eu queria ter uma prima assim, né? Que coisa linda. Ah, ótima família essa tua aí, né? E nós agradecemos a tua presença e com certeza vamos te chamar mais adiante para voltar aqui. Muito É, obrigada, agradeço por ter insistido. sim, Foi prazeroso ter. E também chegar aqui também e pensar assim que eu não tenho todas as respostas, né? Então, para a gente ir buscar, né, as respostas através do conhecimento da doutrina, porque, né, Jesus é a porta, mas a chave é Kardec. Então, a gente tem que buscar, né, o estudo, né, o conhecimento para poder estar respondendo essas perguntas. isso aí. Então, nós vamos agradecer também ao nosso Criador, ao Mestre Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas, que tão belas lições deixou para a nossa reflexão, para o aprendizado e a prática, a fim de que possamos melhorar a nossa condição evolutiva. E queremos agradecer a participação de todos esses espíritos que estiveram conosco nesta reunião. Em teu nome, Senhor, encerramos o estudo desta noite.